Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado, baseado na Palavra de Deus. Vamos orar, suplicando ao Espírito Santo de Deus que Ele abençoe a nossa mente e o nosso entendimento. Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e queremos suplicar a Ti que o Senhor venha abençoar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso intelecto, o nosso corpo, para que possamos, ó Pai, tanto falar, explicar e receber aquilo que o Senhor tem para nós através do Teu ensino e da Tua palavra. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre como entender o mundo espiritual. Qual que é o caminho que nós precisamos traçar, por onde nós devemos caminhar, como que nós devemos fazer para poder entender o mundo espiritual, né? Como entender o mundo espiritual? Quando nós falamos sobre o mundo espiritual e sobre espírito ou espíritos, né? Nós estamos falando do que é invisível, daquilo que não é palpável. Portanto, não é fácil falar. Falar daquilo que nós não enxergamos a olho nu, não é? Nós precisamos perceber, sentir e discernir e ter um entendimento, não é fácil. Não é fácil. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e daquilo que Deus nos tem dado através da sua palavra, não é? Porque o mundo espiritual, ele não é visível, ele não é palpável, mas ele é sentido, ele é manifestado de alguma forma, tanto no sentido quanto na matéria, mas ele é manifestado, as coisas são manifestadas, nós não vemos, nós percebemos os movimentos, nós percebemos a ação no sentido das coisas materiais, mas nós não enxergamos o que é que está acontecendo, quem é que está fazendo isso, porque o espírito, ele não tem forma, ele é invisível, não é? As coisas espirituais são invisíveis, então isso não é fácil, né? Eu, pessoalmente, tive muitas experiências com o mundo espiritual, desde criança. Desde quando eu comecei a entender alguma coisinha, ver alguma coisa, perceber algumas diferenças, eu comecei a sentir, desde criança, algumas coisas espirituais. Eu tive muitas experiências que um dia eu vou compartilhar com vocês. Eu vou tentar falar hoje alguma coisa para que nós possamos ter entendimento como discernir o mundo espiritual, como entender o mundo espiritual, como agir diante do mundo espiritual e com o mundo espiritual, né? Hoje, eu com quase 67 anos, depois que eu tive uma experiência com Jesus especificamente, eu comecei a conhecer Jesus, a conhecer as coisas de Deus e a palavra de Deus em 1971, não é? Há 50 anos atrás, vai fazer 51 anos, e hoje eu estou com 67 anos, e com 67 anos eu já tenho um pouco de experiência em todas essas áreas e no mundo espiritual de muitas formas, né? Muitas pessoas, elas não entendem nada sobre o mundo espiritual. Muitos entenderam, mas não muito, entenderam muito pouco, né? Muitos confundem tudo. Muitos procuravam se aprofundar ou procuram se aprofundar mais e muitos se ignoram, né? E não querem saber, ou criticam, ou debocham, e não levam a sério essas questões. Mas o mundo espiritual é algo muito sério, porque nós podemos sentir o mundo espiritual. Nós não percebemos, nós não pegamos, não é palpável, mas nós podemos perceber. Às vezes está acontecendo alguma coisa que nós não entendemos o porquê, o que é que está acontecendo, e eu sinto no ar alguma coisa, mas eu não sei discernir, não sei entender o que é, porque é o mundo espiritual. Na verdade, todas as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Tudo é concretizado primeiro, tudo é determinado primeiro no mundo espiritual, para depois se materializar, né? Eu sempre tive muita curiosidade, principalmente depois da minha experiência com Jesus, de conhecer mais as coisas espirituais, por causa das experiências que eu tive, né? Então, como entender o mundo espiritual? Que caminho pode nos conduzir para um entendimento melhor sobre o mundo espiritual? Né? O que é espírito? Como que é que isso tudo funciona? Qual é a melhor forma de esclarecimento sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos, e sem misticismos, sem influências de diferentes religiões, de crenças, ideologias, etc. Qual é o melhor caminho, a melhor forma para podermos entender o mundo espiritual e as questões do espírito? Por exemplo, Jó, quando ele
começou a ter aquela experiência terrível da provação que ele teve, né, que Deus permitiu que o diabo o tentasse, o perturbasse por muito tempo. Ele não sabia e Deus não explicou para ele nada, Deus não revelou para ele absolutamente nada. E num dos momentos, logo no princípio da sua experiência com esse mundo espiritual, lá no capítulo, no livro de Jó, no capítulo de número 4, olha o que ele fala. No capítulo 4, do versículo 13 ao 16, nós vamos ler somente isso agora, ele fala assim: entre pensamentos de visões noturnas, ou seja, de madrugada à noite, quando o profundo sono cai sobre os homens, quando todos estão dormindo, sobrevieram-me o espanto e o temor e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, quando eu não tinha entendimento e depois que eu tive entendimento. E acredito que muitos de vocês, isso já aconteceu, né? Sobreveio-me um espanto e um tremor e todos os meus ossos estremeceram. Então, olha aqui o que ele diz: um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele sentiu que aquilo parou ali naquele lugar, no quarto, né? Parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, né? Houve silêncio e ouvi uma voz. Então, ele estava passando agora por uma experiência que ele nunca tinha passado, sobre a presença de algo espiritual que ele não estava conseguindo discernir, saber. Na verdade, ele não sabia, porque ele estava começando a passar por uma luta muito grande, por uma prova muito grande, permitida por Deus, usado pelo inimigo. E ele não sabia discernir. E muitas vezes nós estamos passando por uma situação tão séria, tão difícil, e nós não conseguimos discernir. Nós falamos: por que isso? O que é que está acontecendo? Não é? Eu sinto que é uma coisa espiritual, todo mundo fala. Às vezes a pessoa adoece, sente coisas, vai para o médico e o médico mostra um diagnóstico que não é nada e fala que é espiritual. Não é? Uma vez uma senhora que frequentou a igreja aqui em Nova York, ela procurou a igreja, ela não era da igreja, ela não frequentava a igreja, mas ela nos procurou e disse: olha, eu não sou aqui da igreja, eu não faço parte desse corpo, mas o que acontece é o seguinte: eu tenho sentido coisas muito ruins há muito tempo, eu tenho feito tratamentos com psiquiatra, com psicólogos, e um médico que me atendeu, judeu, ela ainda falou comigo: se você conhece alguma igreja que trabalha com exorcismo ou alguma coisa assim, procura, porque o seu problema é espiritual. Não é físico, nem emocional, nem psicológico, nem mental, é espiritual. Vocês acreditam nisso? E milhares de pessoas estão com problemas espirituais, elas não sabem que são problemas espirituais, porque elas não conhecem, elas não têm entendimento, elas não têm conhecimento, e então elas não têm o discernimento nem a revelação do que é aquilo. E como você vai tratar e lidar com uma coisa que você desconhece e principalmente invisível, que você não consegue ver? Então, eu não vou entrar em detalhes e questões de religião ou de religiões e crenças. Eu vou concentrar no Evangelho, na Palavra de Deus, especificamente no Evangelho, nas cartas, não é, que estão no Novo Testamento, para que nós possamos entender um pouquinho, seguir um caminho para podermos entender um pouco a questão do mundo espiritual e daquilo que é espírito, né? Especificamente no Novo Testamento, à luz do Evangelho, né, pregado, ensinado e vivido por Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus, o Altíssimo, é através daqui que nós vamos buscar a fonte que nós precisamos. Do Evangelho, do Novo Testamento, das cartas dos apóstolos. Amém, queridos? Então, eu gostaria de ler a princípio, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, os versículos de número 1 a 4, que fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou
mais excelente nome do que eles. Então está falando de quando Deus manifestou a nós através do seu Filho Jesus Cristo, quando ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e dar a vida dele por nós e nos salvar. Então ele está falando, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, por Jesus. Então, o nosso ponto de partida e de continuidade no estudo será Jesus. É Jesus, né? Porque ele é o que nos ensinou. Tudo que ele nos ensinou através do Evangelho, da Boa Nova. Ele trouxe a Boa Nova para nós, o Evangelho, e através dessa Boa Nova, do Evangelho, não é? Ele nos ensinou o caminho que devemos seguir. Através da sua vida e através dos seus ensinamentos, ele nos ensinou. O Evangelho, a Boa Nova, é um apenas, não são muitos evangelhos. Foram escritos 4 evangelhos, mas é um evangelho escrito de 4 formas diferentes, por 4 autores diferentes, porque eles queriam alcançar essa palavra de formas diferentes, o mesmo conteúdo, o mesmo princípio, sem mudar absolutamente nada, mas de uma forma que pudesse alcançar os gentios, os gregos, os judeus e os romanos, alcançar todos na sua forma de entendimento, na sua cultura, no seu conhecimento e naquilo que eles viviam na época. Então todos nós fomos alcançados através do Evangelho e dos Evangelhos, que é uma palavra simples, que é uma palavra de Jesus, que é a própria vida de Jesus, falada, escrita e que foi vivida por ele quando ele veio até nós. Então, o Evangelho é a chave de tudo, não é? E está em Jesus a manifestação máxima do amor de Deus por nós. Então, Jesus é a chave do entendimento. Ou seja, o Evangelho é a chave do entendimento, né? A chave para abrir o nosso entendimento sobre o mundo espiritual é Jesus. O Evangelho nos mostra e esclarece sobre o mundo espiritual. E nós vimos então, lá em Hebreus, que Deus se manifestou a nós através de Jesus nestes últimos dias. E na mesma carta aos Hebreus, no capítulo de número 5, olha o que está escrito nos versículos de número 11 a 14. Eu quero que você entenda bastante, preste bastante atenção sobre isso. A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. As pessoas, elas custam querer ouvir e ter interesse de ouvir, não é? Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Agora preste atenção nisso aqui. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quanto menos interesse eu tenho de conhecer as coisas de Deus, menos eu entenderei o mundo espiritual. E talvez nunca discernirei o que realmente está acontecendo. Então, o conhecimento é algo muito importante. E Jesus nos passou todo esse conhecimento. E olha uma coisa aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, no capítulo de número 2, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, ele fala assim: ora, o homem natural, que não é espiritual, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem que não é espiritual, que não é religioso, que não quer saber, ele não quer saber disso. Ele não gosta, não quer saber, e ele então não tem interesse, e para ele isso é loucura, e ele não entende porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Versículo 15 fala assim: porém, o homem espiritual
Ele julga todas as coisas, no sentido de ele tem entendimento, ele sabe, ele tem discernimento, não é? Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Agora preste atenção. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é isso? Não é? O homem natural não aceita, não entende, não gosta, não quer saber, não crê. Agora, o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Como isso, não é? O homem que não é espiritual, ele não crê, ele não aceita, ele não concorda, ele não tem interesse. Nós que temos a mente de Cristo, como que isso pode acontecer? O que isso significa? Como significa? O que significa ter a mente de Cristo, não é? Significa pensar como Cristo, entender como Cristo, viver como Cristo, né? Como podemos saber, conhecer e ter a mente de Cristo para que possamos pensar como Ele, ter a mente dele, ter a sua forma de raciocínio, de entendimento? Como? Através do que Ele nos ensinou, viveu e demonstrou. Não é? Através do que Ele nos ensinou, viveu e demonstrou. E tudo isso é suficiente e está registrado nos evangelhos dele, de Jesus. Nós temos o conhecimento do mundo espiritual, de todas as coisas do Espírito, através daquilo que Jesus Cristo ensinou, através da boa nova do Evangelho. Eis que vos trago boa nova. Não é? Jesus Cristo trouxe a boa nova e Ele é a boa nova. Tanto que lá em Mateus capítulo 28, quando ele fala com os discípulos, antes de voltar para o Pai, quando ele morreu, ressuscitou, esteve com os discípulos antes de voltar para o Pai, de subir para o Pai, ele fala aqui no capítulo 28, versículos de número 19, 20, ele fala assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então ele falou para os seus discípulos, que se tornaram apóstolos. Discípulo era o aprendiz e apóstolo é o que foi enviado. Disse: Ide e ensinai todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E quando ele foi, ele falou assim: eu irei para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele hoje está com vocês, mas quando eu for, ele não vai estar ele vai estar dentro de vocês. Ele vai estar com vocês, mas dentro de vocês, não é? E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, está escrito assim, preste atenção, sobre o Espírito Santo e sobre os ensinamentos que Jesus deixou. João 14, só um momento, por favor. João 14, versículo 26, fala assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito hoje. Então, o Espírito Santo continuaria lembrando, ensinando e falando tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, o mundo espiritual nós conhecemos através daquilo que Jesus ensinou, através do Evangelho, da sua palavra. E o Espírito Santo que hoje habita em nós, ele nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou. Ele coloca no nosso coração e ele nos ensina. Mas nós precisamos ler, nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar. E no capítulo 16 do Evangelho de João, versículo de número 13, está escrito assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito de Jesus Cristo, porque tem o Espírito da mentira, do engano, que é o Espírito maligno. Quando vier, pois, o Espírito da verdade, ele vos guiará a
toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então ele vai anunciar tudo aquilo que ele ouviu do Pai e do Filho, não é? O Espírito Santo, ele vai nos mostrar aquilo que Jesus, vai nos lembrar daquilo que Jesus ensinou. E é o que Jesus nos ensinou que vai nos dar entendimento e esclarecimento sobre o mundo espiritual. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus e que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos. Libertos de quê? Da ignorância, da falta de entendimento, da falta de conhecimento. Então nós passamos a ter o entendimento que precisamos ter para lidar com o mundo espiritual e com a vida no seu sentido geral, em todos os seus aspectos. No Evangelho encontramos a coletânea, o conjunto de todos os ensinos e logicamente, os pensamentos de Jesus Cristo. É no Evangelho ou nos Evangelhos, né? Quando conhecemos o Evangelho, conhecemos a mente de Cristo. E quando aceitamos, assimilamos e aplicamos na nossa vida o Evangelho, passamos a ter a mente de Cristo. Pensar como Cristo, agir como Cristo, viver como Cristo. Vocês estão entendendo? Que coisa maravilhosa, né? Isso não é religião. Isso é um modo de vida. É viver como Cristo viveu. É ter o estilo de vida de Jesus Cristo, não é? Então, seguir a Jesus não é seguir uma religião, não é ter uma religião, é ter um estilo de vida, um modo de vida conforme a mente de Cristo, conforme o caráter de Cristo. Entendimento espiritual é poder ver e discernir as coisas com a mente de Cristo, ou como Cristo vê, e não como espiritualistas, religiões veem, mas como Cristo vê. Não é conforme doutrinas e religiões, mas conforme Cristo vê, né? O homem que não crê e que não tem interesse por Jesus e pelo Evangelho de Jesus, esse homem não consegue ter o entendimento do mundo espiritual como Jesus. Ele tem muitos meios e formas de entendimento, mas não como Jesus. Vocês estão entendendo? Por isso que quem crer em Jesus não segue o Evangelho segundo ninguém. É segundo Cristo só e pronto, mais nada. Não é o Evangelho segundo fulano, segundo Beltrano, segundo... Não. É o Evangelho segundo Jesus. Porque o Evangelho é o próprio Senhor Jesus, é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, nós vimos que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não conhece e para ele é loucura e ele não consegue entendê-las porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Agora, olha, lá em 2 Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículos 3 e 4, olha, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, está escrito assim: mas o nosso Evangelho, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda está encoberto, não é? É para os que se perdem que está encoberto. Ele está encoberto para muitas pessoas, mas para aqueles que estão perdidos, que não encontraram ainda com a verdade que é Jesus Cristo, né? Nos quais o Deus deste século, que é o espírito maligno, né, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. E é assim. As pessoas que não buscam a Deus, não querem saber de Deus, elas ficam envolvidas pelo mundo espiritual. Então, elas ficam espiritualmente cegas e sem entendimento, né? Nós atraímos para nós e para quem caminha conosco tudo o que é referente ao que acreditamos,
aceitamos, concordamos, queremos, seja do bem ou do mal, seja da verdade ou da mentira e do engano. Então nós atraímos para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e para quem convive conosco e gosta de viver conosco, aquilo que nós cremos, aceitamos, concordamos e queremos. Se são as coisas de Deus, nós vamos ter as coisas de Deus na nossa vida, senão não. Se é o entendimento através do Evangelho de Cristo, nós vamos atrair isso para nós. Mas se é através de outros pensamentos, é isso que nós vamos atrair para a nossa vida. E para quem vive conosco e convive e concorda conosco também, não é? As pessoas ficam se justificando baseadas no conhecimento e entendimento que elas possuem e que elas adquirem. Elas ficam, não, mas eu penso assim porque fulano diz isso, porque ciclano diz isso. Mas nós que cremos em Deus e cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra do Senhor Jesus. Então nós cremos através do seu caráter, do seu pensamento, da sua forma de ver e de julgar, e de analisar, e de dizer, e de ver todas as coisas. É natural do ser humano ajuntar, somar e praticar aquilo que ele faz, que para ele faz sentido. Vou repetir essa frase. É natural do ser humano ajuntar, somar e praticar aquilo que para ele faz sentido. Vocês estão entendendo? As pessoas só querem, só seguem e só aceitam aquilo que para elas faz sentido. Só que o homem que não é espiritual, ele não quer entender as coisas do Espírito. Então as coisas do Espírito para ele não faz sentido. Deus para ele não faz sentido, Jesus não faz sentido, o Espírito Santo não faz sentido. Para muitos as religiões fazem sentido, ou a sua religião, a religião que ele segue, não a religião do outro. Porque nós naturalmente, nós ajuntamos para nós aquilo que nós aceitamos e que para nós faz sentido. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 14, olha o que ele fala aqui. Por causa das diferentes formas de acreditar, de crer, de pensar, de falar, de pregar. Olha o que é que ele fala aqui, por causa dessa situação. No capítulo 14 da carta aos Romanos, o versículo de número... Eu vou ler alguns versículos apenas para ganharmos tempo. O versículo de número 5, ele fala assim... Não, deixa eu ler o 1. O 1 fala assim, capítulo 14, versículo 1 da carta aos Romanos. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Tem gente que ama discutir opiniões. Ao invés dessa pessoa pregar, ministrar a bênção, não, briga o tempo todo, sai inimiga do outro. Com raiva, e com birra, e com sentimento ruim contra a fé do outro. Vocês estão entendendo? Então não fique discutindo opiniões. Nós temos que ver qual que é a opinião de Jesus. Olha o versículo 5, fala assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então você defende um dia? Defende seu dia. O outro não defende? Deixa ele do jeito que ele está. Nós vamos ver o que ele está falando. Preste atenção. Versículo de número 15 fala assim. Versículo 15 fala assim. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da sua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. As pessoas ficam discutindo sobre dias, sobre comida, sobre alimentação, sobre um monte de coisa. E isso cria inimizade, cria briga, cria confusão, quando isso não é o importante. O importante é você ter Deus na sua vida. Amém, meus queridos? Preste atenção aqui. Versículo 17. Tem gente que está pensando um monte de coisa. Por quê? Porque cada um pensa conforme a sua religião. Eu estou vendo segundo o Evangelho, segundo a palavra de Jesus, segundo o caráter de Jesus, segundo o pensamento de Jesus. Vamos ver aqui. Versículo de número 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele teve uma experiência com Jesus, com a verdade. Ele era um judeu, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei.
E agora ele começa a mostrar, puxa vida, eu preguei tanta lei, brigando por causa de lei, quando não é disso que nós precisamos. Nós precisamos da bênção de Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo? Então, aqui é o apóstolo Paulo que está falando, mas através da sua experiência com Jesus. E o versículo de número 18 da primeira carta aos Romanos, capítulo 14, ele fala: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, não fique arrumando discussão, confusão, perturbação, inimizade, por causa de forma de pensar, de opiniões. Não, vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. Se você é espiritual, você vai aceitar. Se não, não. E se o outro não é espiritual, por que você vai discutir com ele? Deixa ele para lá. Que um dia ele vai ter um entendimento, então ele vai viver assim. Ele vai atrair para a vida dele aquilo que ele acredita. Não é? E cada um vai dar conta de si. O homem que não crê e que não se interessa por Jesus e pelo Evangelho de Jesus, não consegue ter o entendimento do mundo espiritual como Jesus. Nós vimos lá, né, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não aceita, não entende as coisas do Espírito, não é mesmo? E nós vimos que somente pelo Espírito de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus na nossa vida, daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. O conhecimento sem entendimento normalmente nos leva ao legalismo. E o entendimento sem o conhecimento normalmente nos leva ao comodismo. Por isso precisamos do discernimento, não é? Do conhecimento, do entendimento, mas do discernimento que vem através da mente de Cristo, que está explicada, que está explícita nos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Davi, no Salmo 119, versículo 105, ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra que vai nos guiar, é a palavra de Deus que vai nos direcionar, mas de uma forma específica, através de Jesus, dos evangelhos, porque nós vimos lá que, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o verbo que se fez carne. Então é através de Jesus agora. Nós vamos ver tudo que foi escrito lá atrás, tudo que foi dito lá atrás, agora passando pelo filtro chamado Jesus, que é a chave do entendimento para tudo aquilo que nós precisamos. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso que Jesus falou, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Deixa eu me ver aqui. Efésios 5, os versículos 13 e 14, ele fala assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Agora presta atenção, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós somos iluminados, o nosso entendimento é iluminado, é aberto através da luz de Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, não é? Lá em Colossenses, ele escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, versículo de número 8, ele fala assim, 2:8. Cuidado, para que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nós só vamos ter o verdadeiro entendimento, não através de filosofias, nem de religiões, nem de formas de pensamentos diferentes das religiões, mas através de Cristo, através do seu evangelho, através da sua palavra, daquilo que ele disse para os discípulos:
fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ele não falou, vai na Torá, ensina tudo. Não, ensina o que eu disse. O que eu disse, é isso. Vocês estão entendendo, meus amados? Então, nós passamos a ter o entendimento da luz, das coisas espirituais e do Espírito, através da mente de Cristo, do conhecimento de Cristo, através da sua palavra, através do Evangelho, das boas novas. É através de Jesus, é através da sua palavra. Quando nos entregamos a Cristo, Ele passa a habitar em nós, nos possuindo e, consequentemente, lógico, passamos a ter a mente de Cristo, sendo assim possuídos pelo seu caráter, pelo que nos envolve, para que possamos pensar e viver como Cristo. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo fala, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A verdade passa a habitar em nós e o entendimento espiritual passa a refletir na nossa vida, no nosso viver. Aí nós passamos a entender as coisas espirituais de uma forma diferente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, porque ele era um judeu, ele era defensor e seguidor da lei, e ele perseguia a igreja antes dele ter tido o encontro com Jesus. Agora, depois que ele teve um encontro com Jesus, na primeira carta aos Coríntios, ele escrevendo no capítulo 6, versículo de número 12, ele fala assim agora, todas as coisas agora me são lícitas. Hoje todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas agora me são lícitas, mas hoje eu não me deixarei mais ser dominado por nenhuma delas. Por quê? Porque agora ele não tem entendimento de doutrina, de leis, ele tem entendimento do mundo espiritual através da mente de Cristo, através do pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo. As religiões criaram cada uma delas. E, meus irmãos, são aproximadamente 60 mil religiões. Então, essas religiões todas, cada uma delas, criaram seus sistemas eclesiásticos de doutrinas, de leis, de cultos, de rituais, de filosofias, de sincretismos, de misticismo, ocultismo e etc. E tudo isso passou a confundir a mente das pessoas, dos religiosos mesmo, que vivem confusos. Quando ouve sobre uma outra religião, Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala, vocês estão mudando para outro evangelho que é o evangelho de Cristo. E ele fala assim, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho que vá além daquele que vos tem pregado, seja anátema. Então, as pessoas ficam confusas por causa de tantas opiniões, de tantas doutrinas, de tanto misticismo, de tanto ocultismo, de tanto sincretismo, de tantas doutrinas, de tantas leis, de tantos cultos, de tantos rituais, as pessoas ficam confusas. E cada religião defende aquilo que ele crê, aquilo que ele faz, não é? Então, as religiões, elas criaram tudo isso e sempre fazendo confusão e comparações, buscando apoio através de tudo o que nos rodeia. Por esse motivo, cada um segue a sua religião, né? E aquilo que mais lhe convém. Como o evangelho é diferente? Porque o evangelho, ele vem de nosso Senhor Jesus Cristo apenas. Porque ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é? É o evangelho, não é? É Jesus, é o próprio Jesus. Jesus é o evangelho, é a palavra que se fez carne, né? Como o evangelho é diferente, né? Apesar de tudo o que existe fora dele, o evangelho é diferente. Apesar de tudo que rodeia o mundo, de tudo que rodeia o evangelho ou os evangelhos, não é? Eu falo os evangelhos porque foram escritos 4, já falei isso, não vou entrar em detalhes. Mas o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Apesar de tudo que rodeia o evangelho, não é? Tudo está concentrado em Cristo, não é? É Jesus quem ilumina o nosso entendimento.
Nós vimos lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 4, que fala que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ou seja, a forma de nós entendermos o mundo espiritual é através do Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, dele e não segundo absolutamente ninguém, nem nada. Nem nenhum tipo de conhecimento, de filosofia, de ideologia, mas o Evangelho puro, a palavra pura, não é? O Evangelho não é segundo nada do que vem de fora, como as religiões fazem. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é o verbo, é a palavra. O Evangelho é o verbo que se fez carne. O Evangelho é Jesus. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Por isso que Jesus Cristo disse lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus conversando com os líderes religiosos da época, não é? Lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele fala assim: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, ele fala assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E nós lemos lá no princípio, em Hebreus capítulo 5, versículo 14, que fala: ora, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela experiência, não é? Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, o entendimento espiritual nos é dado através do Evangelho de Jesus, que são os seus ensinamentos, que revela a sua mente, a mente de Cristo, não é? Que nós possamos ter a mente de Jesus. E para ter a mente de Jesus, nós precisamos conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, porque dessa forma nós vamos discernir o mundo espiritual e nós vamos saber se nós estamos caminhando da forma correta, como Deus quer ou não. É através de Jesus. Jesus é a chave de tudo. O Evangelho é a chave de tudo. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento. Num outro estudo, eu vou falar de uma forma mais profunda, usando outras situações e outros exemplos, para que possamos entender as coisas espirituais ainda mais. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.